Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês receberam aí no WhatsApp, alguns, penso que a maioria ouviram pelo Facebook, ou no Instagram da igreja, essa fotinha aqui. Quantos viram? Quantos acompanharam? Viram, né? Muito bem. Então nós vamos trabalhar esse tema. Vamos falar todo mundo junto, bem forte? Cristãos inabaláveis. Muito bem. Será que você é um cristão inabalável? O que é um cristão inabalável? Que não se abala. Será que você tem se abalado? Você tem permanecido firme aí? Tem vindo uma enxurrada, uma grande chuva, uma grande tempestade, mas você tem ficado firme, com raízes bem fundas e fortes. Nada que acontecer com você, você vai perder a sua fé, vai honrar o seu Deus, vai permanecer firme até o final. Como o apóstolo Paulo disse: completei a carreira, guardei a fé, estou chegando pronto diante do meu Deus. Estamos assim? Estamos assim? Amém. Não tem problema se nesse instante você não estiver. O objetivo é que no final da mensagem você esteja. Amém? E é isso que nós queremos, por isso fica bastante atento aí com o que Deus vai falar com você. Nós vamos ler um texto lá em Atos, no capítulo 9. Se você quiser abrir, fica à vontade. Nós vamos trabalhar especificamente sobre esse texto, destrinchar esse texto aí. Então você pode deixar ele bem pertinho, mas eu tenho aqui exposto, então você pode acompanhar comigo essa leitura, tá legal? Vamos ler então, queridos. Atos 9, de 1 a 19, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Aqui está Saulo, preparado para perseguir os cristãos, aqueles do caminho. Quantos são aqueles do caminho aqui? Seguidores de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os seguidores do caminho são seguidores de Jesus, crentes, frutíferos, comprometidos, discípulos que honram a Deus em todo o tempo. Paulo era fariseu dos fariseus, um homem comprometido em perseguir o Evangelho, em perseguir, matar, realmente prender aqueles que estavam pregando o Evangelho de Jesus. Então ele recebe ali a autorização para ir atrás desses discípulos que pregavam Jesus. Mas no meio do caminho, enquanto ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam endurecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tendo ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Beleza, pessoal, essa é a nossa história de hoje. Aqui nós vamos ver um homem, um cristão inabalável chamado Paulo.
Vamos recapitular essa história que nós acabamos de ler. Às vezes, na leitura, a gente não consegue visualizar exatamente o que aconteceu aqui nessa história. Vamos lá. O apóstolo Paulo, aqui Saulo, recebe autorização para perseguir o povo do caminho, o povo de Deus, os discípulos de Jesus. E ele vai na estrada para Damasco. O texto não fala que ele estava num cavalo. Provavelmente ele estava realmente a cavalo, indo em direção àqueles que estavam pregando o evangelho, estava indo com sua tropa para poder matá-los e prendê-los, persegui-los. No meio do caminho, de repente, uma grande luz forte brilha sobre Saulo e ele cai no chão e fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fica cego durante 3 dias. E ele vai para algum lugar. Deus levanta um discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, vai atrás lá desse Saulo e vai fazer aquilo que eu estou te mandando. E Ananias, obviamente, fica com muito medo e diz: Senhor, esse homem, olha só o mal que ele tem feito para os discípulos. Ele tem perseguido, ele tem prendido essas pessoas. Como é que o Senhor quer que eu vá lá? E aí Deus diz para Ananias: pode ir, porque esse homem vai sofrer pelo evangelho. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo evangelho. Ananias cumpre, vai lá e põe as mãos sobre Saulo. Saulo volta a ver, recupera a visão, é cheio do Espírito Santo, permanece ali com os discípulos, sendo acolhido, sendo discipulado para um ministério tão frutífero que ele haveria de começar. Aqui nós temos um cristão, querido, alguém que teve uma experiência muito profunda com o próprio Jesus. Como é que foi a conversão do apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã? Como é que esse apóstolo Paulo se converteu? Alguém que pregou para ele, o evangelista pregou para ele, o discípulo pregou para ele. O que marcou esse homem? O próprio Jesus. Foi o próprio Jesus quem aparece para ele naquele caminho de Damasco. E a luz de Jesus, o brilho de Jesus prostra aquele homem, todo cheio de si, fariseu dos fariseus, aprendeu com os melhores, aprendeu aos pés de Gamaliel, a lei, ele sabia tudo direitinho. Ele sabia tudo direitinho. Era um homem arrogante ali, perseguindo aqueles que pregavam o evangelho, mas a luz de Jesus brilha sobre ele, e aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele fica cego, ele perde a visão. O Senhor, você imagina esse homem todo poderoso, todo importante, todo cheio de honra, ele cai prostrado e levanta cego. E aí as pessoas começam a levar esse homem. Consegue imaginar essa cena? Foi isso que aconteceu com Saulo. Aqui está um cristão inabalável, que teve uma experiência genuína com o próprio Jesus. Queridos, será que nossas igrejas têm levantado pessoas que realmente tiveram encontros com Jesus e foram plenamente transformadas por Jesus, se converteram pela presença de Jesus, tiveram um encontro genuíno com Deus? Eu quero mostrar alguns números para você. Esse aqui é o primeiro gráfico que eu queria mostrar para você. Esse aqui é o censo de 2010, mostra o mapa das religiões aqui no Brasil. 64,6% se diz católico. Isso de 2010, esses números já estão diferentes, mas é a nossa única referência, o próximo censo é 2020. 64,6% se dizem católicos. 22,2% são evangélicos protestantes. Nós, de linha histórica, metodistas, batistas, presbiterianos, somos 4%, talvez não dê para você ver, mas somos 4%. Os pentecostais são 13% e outros não determinados 4%. Nós somos bem pequenininhos, 4% desse universo aqui de 22% de cristãos protestantes, evangélicos. E aí a lista continua: os espíritas 2%, Umbanda, Candomblé 0,3%, outras religiões quase 3%, e aqui uma estatística assombrosa, que são sem religião, 8%, são sem religião, aqui são quase 20 milhões de pessoas nesse grupo aqui. É muita gente, não é verdade? É muita gente. A maioria dessas pessoas um dia já esteve nas igrejas e se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a instituição. E talvez não era um crente inabalável. Veio uma ofensa, e a Bíblia diz que é inevitável que aconteçam ofensas, você vai se ofender, vai ter coisas que vão te assombrar, vão te escandalizar,
Mas um crente inabalável fica firme até o final. Amém, queridos? Amém. Há uma estatística assombrosa que diz que esses 22%, na verdade agora, segundo a Folha de São Paulo, já são 30% de cristãos evangélicos no Brasil. Quase 60 milhões de brasileiros se dizem evangélicos hoje no nosso país. Quase 60 milhões. Algumas estatísticas dizem que para cada 60 milhões de crentes dentro das igrejas, existem outros 60 milhões de desviados no Brasil. Olha que loucura isso, querido. Quase 60 milhões de desviados no Brasil. Nós lemos aqui a história do apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Jesus. Um homem que a partir daquele encontro teve a vida completamente transformada. Ele ficou cego para aquilo que ele enxergava e começa a ver, depois de 3 dias, uma nova vida, uma nova realidade para ele. Esse um homem muda o mapa da Ásia e da Europa naquela época, pregando Jesus. Um homem. O que você me diz de 60 milhões de crentes no Brasil? Um homem mudou o mapa da Ásia e da Europa na época. O que 60 milhões têm feito hoje pela nossa nação? O que 60 milhões de crentes têm feito hoje pela nossa sociedade, querido? Que tipo de diferença nós temos feito? E a grande pergunta que eu tenho para você é: você já teve um encontro com Jesus? Eu tenho uma outra estatística para mostrar para você aqui, de uma geração que eles chamam de geração Y, de 18 a 34 anos. Isso aqui também é assombroso. 34 diz que são católicos, 15% evangélicos, 6,7% é uma fé sem religião, 25% não acreditam em Deus. Aqui eles já se dizem ateus. Eu sou ateu, eu não acredito em absolutamente nada. E outros, quase 20%. O número de ateus jovens no Brasil, 18 a 34 anos, já é maior que o número de evangélicos. Evangélicos, 15%, ateus, 25,5%, e os sem religião, sem igreja, 7%. Essa é a realidade da nossa nação. Essa é a realidade do nosso país. Um homem chamado Saulo, que a transliteração para o nome romano dele é Paulo, então vou chamar de Paulo, tá bom? Fica mais fácil aí. Paulo, um homem, muda o mapa da Europa e da Ásia, pregando Jesus aos gentios. E realmente ele provou quanto é difícil o Evangelho e quanto é difícil sofrer pelo Evangelho. Prega o Evangelho, muda a história. Muda a história. Um homem. Nós falamos hoje aqui na escola dominical sobre John Wesley, fundador do movimento metodista. Um homem, que teve um encontro com Jesus no dia 20, quem sabe a data aí? 1730. Olha aí, Camila está de parabéns, né? Aluno nota 10, o Caio também. E o Vinícius mais ou menos. Um homem que no dia 24 de maio de 1738 teve um coração aquecido, extremamente aquecido, teve um encontro com Jesus. A fé foi alimentada e entendeu que a justificação vem pela fé, não é pelas obras. Um homem deixa uma igreja de 100 mil pessoas, 10 mil células, grupos pequenos, 10 mil líderes, homens chamados com um propósito. Um homem que, dizem os historiadores, livrou a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Industrial. Um homem metodista, um homem livra a Inglaterra de um banho de sangue, uma guerra civil na Inglaterra do século XVIII. Um homem. O que 60 milhões, querido, é capaz de fazer nessa geração? O que 60 milhões é capaz de fazer? Mas qual é o grande problema? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, querido, teve um encontro com o brilho de Jesus. Aqui está ele caído no chão, tampando a sua vista, porque ele realmente viu a glória de Jesus, o poder, o brilho de Jesus. Não foi ninguém que pregou para ele, foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus que pregou para Paulo. E isso mudou a vida dele para sempre. Qual é o problema dessa geração dos 60 milhões que se dizem crentes, querido? E talvez nós estamos nessa grande estatística, por isso eu pergunto para você, e você? E você?
Você é um cristão inabalável ou você é só mais um número na estatística? Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão? Você já teve um encontro com Jesus? Qual é o problema, querido? Muitas pessoas tiveram um encontro com a igreja. Se encontraram com a igreja. E olha que igreja legal. Canta músicas que eu gosto. Tem um pastor que fala legal, fala a minha língua. Eu vou nessa igreja. Tem luzes. Tem palco, tem show, tem rock, tem guitarra. Eu gosto dessa igreja. Tiveram um encontro com a igreja. Estão na igreja por causa da igreja. O dia que muda um pouquinho a coisa na igreja, muda o púlpito de lugar, essa pessoa fica escandalizada, porque o encontro dela não foi com Jesus, foi com a igreja. Muitas pessoas queriam se encontrar com os amigos. Elas estão na igreja por causa dos amigos. Não é ruim isso. Mas quando os amigos saem da igreja, essa pessoa sai da igreja também. Elas não se encontraram com Jesus. Elas se encontraram com os amigos. Muitos se encontraram com a doutrina. Nossa, agora me encontrei na igreja metodista. Antes no espiritismo era assim, agora eu estou entendendo que é assim. Eu estou achando tão legal essa mudança doutrinária. Esses dogmas são diferentes. Isso para mim é importante. Mas quando vem uma tempestade mais forte, essa pessoa vai na enxurrada, vai embora. Porque o encontro dela não foi com Jesus. O encontro dela foi com a igreja. O encontro dela foi com os amigos. O encontro dela foi com uma denominação, uma doutrina. Ela nunca se encontrou com Jesus. E você? Por que você está aqui nessa noite, querido? Você veio aqui porque é dia das mães? Por que você veio aqui? O que te trouxe aqui nessa noite? Por causa de uma festa? Por causa de um compromisso social? O que te trouxe aqui? O que te traz na igreja? São os amigos? É o nome da igreja, a placa, a doutrina? Seus pais eram metodistas, seus avós também, você diz, agora eu sou metodista também. Com quem que você teve encontro, querido? Com quem que você se encontrou com Jesus? Realmente? Aqueles que um dia se encontraram com Jesus, quando o negócio aperta, eles voltam para Jesus. Eles trancam a porta do quarto dele, do quarto dela, e conseguem encontrar aquele que as vocacionou, que os vocacionou. Se encontrar com aquele que foi chamado Jesus. Quem teve encontro com a igreja, quando aperta, ele volta para a igreja. Ele procura a igreja. Quem teve encontro com amigos, quando aperta, ele procura os amigos. Ele não tem tempo de oração. Por que a nossa geração, que se você for fazer uma pesquisa com esses 60 milhões, quem passa tempo com Deus? Tempo de oração. Leitura da palavra. No mínimo meia hora por dia. No mínimo. Eu não vou fazer essa pesquisa aqui. No mínimo meia hora por dia. Ah, pastor, mas eu trabalho, né? O senhor só vive disso, né? E você? Que tipo de crente é você, querido? Com quem você se encontrou? Um homem que se encontra com Jesus no caminho de Damasco tem a vida transformada. Você teve a vida transformada? Você está lutando contra os mesmos vícios até hoje. Bebe ainda. Fuma ainda. Assiste as mesmas bobagens na televisão. Você teve a vida mudada? Está igual. Não foi com Jesus que você se encontrou aqui. Desculpa te dizer isso. Não é uma mensagem agradável. É uma mensagem antipática. Mas eu preciso te falar isso. Nós somos uma igreja séria. Gente séria gosta de coisa séria. Eu não estou aqui para jogar confete em você. Eu estou aqui para pregar a verdade do Evangelho para você. Talvez não tenha sido com Jesus que você se encontrou. Talvez você nunca tenha se encontrado com Jesus. Você sentiu um arrepio, talvez. Você foi num evento, num show, e se sentiu emocionado. Vontade de chorar, sentiu um arrepio, até caiu no chão. Eu quero te dizer, talvez você não tenha se encontrado com Jesus. Talvez você encontrou com debilidades na sua alma que te fizeram tocar no sentimento e não no espírito. Na zona da alma e não na zona profunda do espírito. É impossível alguém que tenha se encontrado com Jesus tenha permanecido igual, tenha permanecido mesmo. E você? Quem é você? Esses 60 milhões. Para que você vive? O que move o seu coração todo dia que você acorda? O que
move você? O que move a sua vontade de trabalhar, de estudar? O que move você quando você sair daqui? Tem um propósito na sua vida? Ou você, saindo daqui, vai fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, assistir as mesmas coisas no celular? Nós aprendemos muitas coisas com essa experiência de Paulo, no caminho de Damasco. Primeira coisa, querido, se você puder, anota isso. Primeira coisa que a gente aprende com a experiência de Paulo: ele teve um encontro com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele nunca mais foi a mesma. Será que você teve um encontro com Jesus? Você se acostumou a vir na igreja. O que te traz à igreja é a programação social. Talvez para o seu dia das mães, vou na igreja. Na Páscoa, vou na igreja na Páscoa. Vou na igreja no Natal. Que triste, querido. Que triste. Nós ainda não nos encontramos com esse Jesus. Com a luz de Jesus. Que quando você se deparar com essa luz, querido, não vai ter nenhum vício que vai te chamar mais atenção do que a luz de Jesus. Que quando você se encontrar com essa luz, como Paulo se encontrou, querido, eu não sou contra videogame, Netflix, tá bom? Mas talvez você passe bem menos tempo assistindo seriado no Netflix. Passe muito mais tempo buscando esse Deus. Se você tiver um encontro com Jesus, querido, nada mais faz sentido para você, a não ser viver para Ele. Paulo entendeu isso. Eu vou adiantar aqui para o segundo ponto. Paulo teve uma revelação do senhorio de Jesus naquela estrada, no caminho de Damasco. Quando Paulo vê aquela luz brilhando, a primeira coisa que ele diz, ele fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Paulo, quando se encontra com Jesus, tem uma revelação profunda do senhorio dele, do senhorio de Jesus. Meu irmão, eu não sei se você compreende isso. Eu vou tentar verbalizar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Espero que Deus complete ele no seu, mas fica comigo, presta atenção nisso. Será que você já teve um encontro, uma revelação do senhorio de Jesus na sua vida? A palavra Senhor, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a tradução do grego dessa palavrinha significa amo, significa dono. O apóstolo Paulo diz: quem és tu, meu dono? Quem és tu, meu amo? Quem és tu? Eu sou seu escravo. Eu encontrei alguma coisa maior que eu. Quem és tu, meu dono? Quem és tu, meu Senhor? Eu estou prostrado diante de ti. Quem és tu? Ele teve um encontro, uma revelação do senhorio de Jesus. Quem és tu, Senhor? Meus irmãos, muitos têm tido um encontro com a religião, como eu falei, e professam Jesus como seu Salvador. Não, pastor, Ele é meu Salvador, mas ainda não é meu Senhor. Não tem como, meu irmão. Não dá. Ele não é seu Salvador, não, se Ele não for o seu Senhor. Eu falei para vocês, eu tenho atendido muitas pessoas, queridos. Não só aqui, fora, também tenho acompanhado algumas pessoas. E é triste ver a quantidade de crentes, queridos, donos de si, não entenderam que são escravos de Cristo. Não entenderam que Cristo é Senhor. Eles tomam as decisões. Ele faz o que quer. Ele vai para onde Ele quiser. Ele toma as decisões que Ele desejar. Eu mando na minha vida. Eu mando no dinheiro. Eu mando no meu tempo. Eu vou na igreja se eu quiser. Eu vou na célula se eu quiser. Eu abro o céu na minha casa se eu quiser. Eles são donos de si. Jesus não é Senhor dessa pessoa. Talvez não seja o seu Senhor. Você pergunta para Ele quando você vai gastar o seu dinheiro. Você sabia que o seu dinheiro não é seu, é dele? Você sabia que o seu corpo não é seu, é dele? Você sabia que o seu tempo não é seu, é dele? Ele é seu Senhor de verdade, querido? Quem és tu, meu dono? Eu sou seu escravo. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu dono. É o meu Senhor, o meu Salvador. Eu vivo para te favorecer, Senhor.
Eu vivo para te agradar, meu Senhor. Eu vivo para te servir, meu Senhor. E querido, nós temos vivido uma inversão tão absurda, que Cristo não é só o Senhor das pessoas, como as pessoas se acham, Deus não é Senhor, agora é servo delas. E a gente ouve orações, eu determino a minha prosperidade, eu determino, Jesus cura agora, Jesus, eu determino a pessoa, determino o que, querido? Você acha que Deus é seu servo? Ele vai fazer o que você determina para Ele? É crítico, querido, você está me entendendo? 60 milhões. John Wesley disse uma frase: dá-me 100 homens que temam senão a Deus e amem profundamente o Evangelho, e eu vou transtornar esse mundo, eu vou transformar esse mundo. Dá-me 100 homens que entenderam o senhorio de Jesus, e eu vou fazer uma revolução, não é na minha cidade, no mundo. Mas temos uma geração de crentes que não muda nem o seu casamento, uma geração de crentes que não muda nem sua família, uma geração de crentes que donos de si mesmo, eles decidem o que fazem. Mas a gente aprende com Paulo, que teve um encontro com Jesus, e ele entendeu isso imediatamente. Eu vou mostrar para vocês alguns versículos, alguns escritos desse Paulo, depois dessa experiência com Jesus. 1 Coríntios 7, 22, ele diz: pois aquele que sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é o quê? Ele entendeu isso. Ele entendeu que agora não é ele mais quem vive, Cristo vive em mim, e eu não tenho mais vontade. Eu não tenho, morto tem sonho? Os meus sonhos são os sonhos de Deus para mim. Eu vou ter aquilo que Ele quiser que eu tenha. Eu vou aonde Ele quiser que eu vá. Eu sou submisso à vontade, sou escravo dele. Olha o que o apóstolo Paulo me ensina, querido, e ensina a você. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Você é escravo de Cristo? Quem toma as decisões na sua vida? Ah, eu não vou evangelizar não, fazer discípulos para quê? Ler a Bíblia? Ir na igreja? Eu que sou dono da minha vida, se eu quiser eu gasto meu dinheiro com outras coisas. O dízimo não existe, foi abolido no Novo Testamento esse negócio. Que negócio que é de dar dinheiro? Ah, é muito fanatismo ficar indo na igreja. Quem é seu Senhor, querido? Talvez o seu Senhor seja você mesmo. Você decide se você vai para o bar, se você fica em casa. Você decide quando você pega o controle remoto e bota lá no Big Brother. Você decide quando liga o rádio, naquelas músicas ridículas, horrorosas. Você decide quando sai com os amigos e amigas. Você decide. Cristo é o seu Senhor? Cristo é o seu Senhor? Vamos avançar, meu irmão. O tempo não perdoa. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Não tem outro jeito, querido. Alguém pagou a sua fiança. Jesus, quando morre na cruz, Ele liberta você do pecado, mas agora torna você servo dEle. Totalmente dependente dEle. Totalmente dependente. Irmãos, quantas pessoas há décadas dentro da igreja nunca tiveram uma experiência com Jesus? Nunca reconheceram o senhorio de Cristo? Estão na igreja porque se acostumaram a vir na igreja. Estão na igreja porque elas gostaram dos amigos, do pastor, gostaram da estrutura. Tem igrejas com estrutura bem melhor que essa, e às vezes isso chama atenção. Não, tem a sala para os meus filhos, tem curso disso, tem curso daquilo. Eu gostaria de ficar nessa igreja porque essa igreja é boa, e ela fica na igreja não porque teve uma experiência com Jesus, mas porque ela quer ser servida, e não porque ela quer servir. Jesus é só o servo dela. Senhor, prepara uma vaga para mim, eu quero sair de casa, quero uma vaga. Ô Jesus, que vaga ruim que você arrumou para mim, hein? Ele é seu cachorrinho, né? Vamos, Jesus, vamos. Cadê a cura, Jesus? Vamos, Jesus. Eu estou tão triste. Cadê Jesus? Cadê você?
trata Jesus como seu cachorrinho, querido? Você tem certeza? Eu tenho uma triste notícia para você, querido. Não foi com Jesus que você se encontrou. Paulo, tudo isso é do apóstolo Paulo. Agora, olha como que os apóstolos se referem nos seus escritos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho de Deus. Essa palavrinha aqui, servo, significa dolos, ou doulos, que significa escravo. Olha como ele se apresenta. Sou Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para servir. Pedro, servo, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Tiago, servo, escravo de Deus e do Senhor Jesus, e tal. Eles entenderam, querido, que Ele é Senhor, que Ele é dono. Como você se apresentaria? Você está pronto para servir? Aí as últimas consequências, a lavar banheiro. É triste porque a gente faz um mutirão e dá para contar nos dedos quem quer servir. A gente está contando aqui migalhas, queridos, com os dízimos e ofertas. Crentes nas igrejas negligentes com as ofertas e os dízimos, porque acham que estão, sei lá, tudo bem, querido, eu de boa. Não é para mim, não é para a igreja, não é para a denominação. É seu compromisso com Jesus, com Deus. Ele é seu Senhor. Você é escravo, está aqui para servir. Pastor, eu quero servir. Quando que o senhor vai abrir uma célula na minha casa, sim, pastor? Eu quero servir, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ligar para elas. Acaba o culto, eu não venho aqui conversar fiado. Eu vou para lá, para fora, para ver os visitantes, para cumprimentar eles, pegar o telefone deles e dar um abraço e dizer: meu querido, que bom que você veio, eu quero ajudar você. Eu quero ser seu Ananias. Deus manda Ananias para cuidar de Paulo. Gente pronta para servir. Mas aqui temos pessoas, e não só aqui, que eu não estou falando que é o erro daqui, mas é a cultura gospel. Pessoas apaixonadas para serem servidas, não para servir. Eu quero uma palavra que me agrade, quero músicas que me agradem, eu quero uma água gelada, eu quero um banheiro limpo, e quando eu não acho isso, igrejinha sem vergonha, hein? Vamos avançar, querido. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Quem vocês estão achando que são? Vocês acham que o seu corpo é seu? Para você falar para que vai fazer o que você quer? Você não entendeu ainda que você é templo do Espírito? E que você foi comprado por um alto preço, preço de morte, preço de cruz? Por que você está aí, dono de si, nariz empinadinho, achando que você manda na sua vida? Se entrega, querido. Hoje é noite de salvação aqui nesse lugar. É noite de reconhecer o senhorio e mudar a vida completamente, para sempre. Em nome de Jesus. Eu já falei esse outro? Tudo bem. Aqui é um texto que você conhece bem, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. É por isso que Jesus fala isso, querido. Não tem como você seguir a Jesus se você não negar a si mesmo, se você não se tornar servo. Jesus disse: se você quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Enquanto você não entender, querido, que você nasceu para servir, para dizer: Senhor, eis-me aqui, tá bom, não estou correndo mais atrás dos meus sonhos, eu estou correndo atrás do seu sonho. 2 semanas atrás nós falamos do sonho de Deus. Quem estava aqui? Falamos do sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus, querido? Encher a terra de adoradores, levantar uma multidão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e eu me prostro ante a ti. Esse é o sonho de Deus. Esse é o seu sonho também? Para isso que você trabalha, para investir no reino? É para isso que você vive? Para pregar o evangelho e trazer salvação para as pessoas? Ou você está sendo movido por uma intenção de comprar uma casa? Uma intenção de comprar um carro novo? Uma intenção de comprar uma televisão maior? O que
está movendo o teu coração, querido? Qual é o seu propósito de viver? Qual é o seu propósito? Vamos avançar, meu irmão. O apóstolo Paulo entende que perseguia o próprio Jesus naquele caminho de Damasco. Primeiro, ele tem um encontro com Jesus. Segundo, ele entende o senhorio de Jesus. E a terceira coisa, querido, que eu e você precisamos entender também, ele entende que ele perseguiu o próprio Jesus. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: olha só, Paulo, eu sou Jesus, que você persegue. Ele poderia dizer: mas Senhor, não, o Senhor não entendeu bem, eu estou perseguindo os discípulos, não estou perseguindo o Senhor, não, eu estou perseguindo o povo do caminho, o Senhor entendeu errado, não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo o povo, não tem nada a ver contigo, me deixa em paz. E talvez Jesus vira para ele e diz: ó, meu querido, seguinte, você não entendeu ainda que eu e a igreja somos um? Você não entendeu que eu e a igreja somos um? Eu acho que eu tenho um versículo sobre isso, se não me engano. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, Efésios 5, 23. Jesus disse para Paulo, falou assim: meu amigão, você não entendeu ainda que eu e a igreja somos um? Ó, que eu sou a cabeça e a igreja é o quê? Corpo. A igreja e o corpo estão ligados, unidos, juntos. Paulo, você está perseguindo a mim. Você não está perseguindo a igreja, foi comigo que você mexeu. Porque eu e a igreja somos um. Eu sou o cabeça da igreja. Meu irmão, nós vimos ali assombrosamente aqueles números dos 100 igrejas. Quase 20 milhões de pessoas que, não, eu não preciso de igreja para desenvolver minha fé cristã. Paulo entendeu que não tem como. Não tem como, querido, você ter o cabeça e não ter o corpo. Não tem como. Não acredite nisso, querido, que você pode desenvolver uma vida longe da igreja. Você só tem acesso ao cabeça por meio do corpo, e você é um membro desse corpo. Você tem dons, e você precisa usar os seus dons para o benefício de todo o corpo, para que o corpo avance, para que o reino avance. Paulo entendeu isso nesse momento. Paulo não foi com os discípulos, foi comigo. Eu sou a igreja. Eu estou junto com a igreja, é uma coisa só. Você não pode perseguir a igreja sem me perseguir. Você não pode falar mal da igreja sem falar mal de Jesus. Você não pode desenvolver uma vida cristã longe da igreja. Você precisa do corpo, querido. Amém? Em nome de Jesus, fale isso para as pessoas que estão sem igreja aí fora. Elas precisam da revelação do corpo para entender o cabeça que é Cristo. Se relacionar no corpo. Esse é o desafio da igreja. Vamos continuar. Paulo se converte, está disposto a qualquer coisa por Jesus e até mesmo sofrer. Isso aqui é verdade, queridos. É muito verdade. Aquele encontro real de Paulo com Jesus no caminho de Damasco foi suficiente para ele passar por qualquer circunstância, até mesmo o sofrimento. O apóstolo Paulo, depois daquela situação, e quando Ananias vai conversar com Deus, esse cara persegue, como é que eu vou lá? Jesus diz, ele vai entender quanto importa sofrer pelo Evangelho. E ele sofreu realmente, foi espancado em praça pública, foi preso nu numa prisão, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma cobra, ele foi traído pelos seus amigos, ele morreu numa prisão. Você estava disposto? Querido, nós vivemos um Evangelho assim, tão pobre, que qualquer probleminha que acontece, as pessoas não vêm na igreja mais, abandona o barco. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Você está disposto a passar por situações difíceis pelo Evangelho? Será que foi com Jesus mesmo que você se encontrou? É uma geração que quer filé mignon, só quer bênção, milagre, prosperidade. O zoinho até brilha, né, do tio Patinhas, aquele cifrãozinho. Se não tiver prosperidade, Jesus não está no negócio. Quem te disse isso, querido? Onde você viu isso na Bíblia? Fala para mim. Onde você viu isso? Eu vi pessoas que entenderam o Evangelho e sofreram perseguição. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo pessoas que aceitaram o Evangelho e foram decapitadas. Eu vejo pessoas que aceitaram o Evangelho e foram apedrejadas.
Eu vejo pessoas que se honravam por serem perseguidas pelo Evangelho. Quem teve um encontro com Jesus vai às últimas consequências por essa fé. Não para pelo caminho, querido. Não começa e para. Ele continua. Porque ele sabe em quem tem crido. E não é no que tenho crido, é em quem tenho crido. Entende a diferença? Ele teve um encontro com quem? Jesus. E não com o que? A igreja. Você, querido, mais uma vez eu te pergunto, já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Você está disposto a servir? Deus derruba Paulo, cega Paulo, tira todo o orgulho dele, deixa tudo escuro por um bom tempo. E depois de 3 dias, o Ananias vai lá, ora com ele, recupera a visão, é cheio do Espírito Santo. E agora é uma nova visão. Você tem uma nova visão depois que você encontrou Jesus? Você frequenta a igreja e continua lutando com os mesmos problemas, os mesmos vícios, as mesmas manias, as mesmas preocupações, as mesmas ansiedades, tudo igual, não mudou nada. Você tem uma nova visão, querido, da sua vida, do propósito de Deus para você? Quem teve encontro com Jesus, teve a vida transformada. Quem se converte, tem uma nova visão, e é cheio do Espírito Santo. Querido, isso está disponível para você. Está disponível para mim também. Quem teve um encontro com Jesus, o que era velho ficou para trás. O apóstolo Paulo mesmo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Agora eu tenho uma nova visão. Você tem uma nova visão sobre o sexo oposto? Você tem uma nova visão sobre o dinheiro? Você tem uma nova visão sobre a saúde? Você tem uma nova visão sobre o seu corpo, sobre o seu tempo? Ou você continua egoísta igual, avarento igual? Dando notinha de R$2 na igreja. Eu já falei que não é o valor, mas querido, R$2 para você significa absolutamente nada. Você está no automático, não significa mais nada. Você dá R$2 para a criança, vai lá. Que é isso, querido? Você teve um encontro com Jesus? Eu vou ficar vendo Faustão hoje, vou na igreja não. Vou na célula não. Eu não quero célula na minha casa, não vai sujar a minha casa. Encheção de saco, toda semana. Toda semana, isso aí é coisa chata. É tudo um fado, querido, porque talvez você teve um encontro com a igreja, e não com Deus da igreja. Mas Jesus está disponível para você essa noite. E você precisa tomar uma decisão de se relacionar com o cabeça, por meio do corpo, aceitar o senhorio de Jesus. Quando você faz isso, você tem uma nova visão. Tudo se fez novo na sua vida. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida é dele, eu sou servo, eu sou escravo dele. Eu não tenho mais decisões, não sei o que escolho mais. Eu vivo para ele. Ele me comprou por um alto preço. Se for ter tribulação, aleluia. Se enfermidade, glória a Deus. Eu sou dele. O escravo não reclama do Senhor. O escravo simplesmente obedece. O escravo não tem sonho. O escravo vive aquilo que o Senhor tem para ele. Essa é a igreja que Deus quer levantar, querido. Radical. Extravagante. Adoradora. Que tirou a vida religiosa do piloto automático e se decidiu ter um encontro real com Ele. Eu termino com essa pergunta, essas 2 perguntinhas para você, nós vamos orar. Você é um cristão inabalável, querido? Você é um cristão inabalável? Segunda pergunta, Jesus Cristo é o seu Senhor? O seu Salvador? Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Meu irmão, se você puder ficar em pé no seu lugar, com seus olhos fechados, é tempo de decisão aqui. Você é um cristão inabalável, você é um crente original, ou tem sido um crente aí falsificado?
Já recebeu uma nova visão? O que te atrai na igreja? É Jesus? O que te atrai na igreja? É o pastor? Por que você está aqui? Por causa do nome que está escrito lá fora da parede do templo? É tempo de decisão, querido. Quando Paulo tem esse encontro tão importante, Deus levanta Ananias, um discípulo, um discipulador, para cuidar de Paulo. Muitos aqui, queridos, estão precisando de Ananias, estão precisando de discipuladores, homens radicais que ligam, que visitam, que não esperam o pastor fazer, eles fazem. Não esperam o pastor mandar, eles vão. Porque eles tiveram um encontro com Jesus e querem fazer qualquer coisa, inclusive sofrer pelo Evangelho. Eles não querem glória, eles não querem riquezas, eles querem Jesus. A igreja está de olhos fechados agora. Eu queria fazer uma pergunta séria para você nessa noite. Você que tem dúvida da sua salvação, dúvida se Jesus é o seu Senhor, se você hoje é servo dele e gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, definitivamente, de uma vez por todas, dizer: Jesus, eu sou teu escravo, eu vivo totalmente para ti, cada centavo que entra no meu bolso é para glorificar o seu nome, cada minuto no trabalho é para glorificar o seu nome, eu sou seu servo, seu escravo. Se você nunca fez essa decisão, querido, essa é a noite. Queria que você fizesse um aceno aí com a sua mão. Não se constranja, a igreja está de olhos fechados, mas é tempo de decisão, querido. Levante as mãos aí no seu lugar. Eu quero ver você. Decida Jesus. Decida Jesus. Ou decida ficar no banco a ser mais alguém. E eu quero dizer para você, querido, não há salvação para você. Seu ego é a sua salvação. O seu dinheiro é a sua salvação. Você não entendeu nada. Eu vou dar a última oportunidade. Alguém gostaria de fazer isso pela fé nessa noite? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, querido. Você que levantou a mão, vem cá. Esse é o momento. É o momento. E você que está aí indeciso, querido, essa mensagem é para você. Vem agora aqui na frente. Vem agora. É tempo.